Olá a todos e bem-vindos ao podcast desta quarta-feira, de 19 de fevereiro, para a nossa segunda edição do dia. Hoje vamos mergulhar em um assunto que afeta todos nós, a busca por sistemas alimentares mais sustentáveis. Isso. E para começar, que tal essa estatística? 74% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2020 Caramba. vieram das cadeias de produção de alimentos. É um dado impressionante que realmente nos coloca para pensar, né? Afinal, o que comemos está diretamente ligado à saúde do nosso planeta. Exatamente. É. E essa conexão é o que torna essa conversa tão urgente. Mas antes de falarmos de soluções, acho importante entendermos a fundo o problema. Sim. Quando falamos em sistema alimentar, o que significa na prática? E qual o impacto real na nossa saúde e no meio ambiente? Olha, o sistema alimentar é como uma grande teia, né? Que conecta tudo, da produção ao consumo, passando pela logística, processamento e até o descarte dos alimentos. E cada etapa dessa jornada deixa sua marca no planeta e na nossa saúde. O problema é que as práticas que dominam o sistema hoje têm consequências bem preocupantes. E quais seriam as mais urgentes? É. O que realmente precisa mudar? Bom, a lista é longa, viu? Mas podemos destacar as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e a insegurança alimentar. Esses problemas estão todos interligados, né? Criando um ciclo vicioso. Para você ter uma ideia, mais de 2 bilhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar em 2023. Nossa. Pois é, e as mudanças climáticas só pioram a situação, com eventos climáticos extremos, aumento nos custos de transporte e, consequentemente, preços dos alimentos cada vez mais altos. É assustador pensar que, em pleno século XXI, tanta gente ainda sofre com a falta de acesso à comida. E a monotonia alimentar, aquela história de comermos sempre as mesmas coisas, também entra nesse cenário. Com certeza. Temos mais de 7.000 espécies de plantas comestíveis no mundo. Caramba! Mas 90% das calorias que consumimos vem de apenas 15%. Sério. Essa dependência de monoculturas como soja, milho e trigo tem um impacto enorme na nossa saúde, já que limita a variedade de nutrientes que ingerimos. Então, basicamente, estamos colocando a nossa saúde em risco por falta de variedade no prato. Exatamente. Mas e o meio ambiente, como essa dependência de monoculturas impacta o planeta? Imagine um terreno enorme, plantado com um único tipo de cultura ano após ano. Essa prática, que chamamos de monocultura intensiva, esgota os nutrientes do solo, torna a terra mais frágil a pragas e doenças. E ainda contribui para a perda da biodiversidade, já que elimina habitats naturais para dar lugar a plantações. Sem falar no uso excessivo de agrotóxicos, que contaminam o solo e a água, prejudicando a saúde humana e o meio ambiente. É como se estivéssemos espremendo tudo que o solo pode dar, sem nenhuma consideração pelas consequências a longo prazo. E quando falamos de sistemas alimentares, não podemos ignorar o papel das grandes corporações, certo? Qual o impacto delas nesse cenário? As grandes corporações dominam boa parte do sistema alimentar, né? Controlando desde a produção de sementes e insumos até a comercialização dos alimentos. E muitas vezes os interesses delas se chocam com a sustentabilidade e a justiça social. A busca por lucro máximo acaba incentivando práticas como a monocultura, o uso intensivo de agrotóxicos e a exploração da mão de obra, o que prejudica pequenos agricultores e comunidades tradicionais. É como se o sistema tivesse sido projetado para beneficiar apenas um pequeno grupo em detrimento do bem-estar da maioria e da saúde do planeta. Diante de tantos problemas, fica a pergunta. Existe alguma saída? É possível construir um sistema alimentar mais justo e sustentável? Sim, existem caminhos. E um conceito central nesse processo é a soberania alimentar. Soberania alimentar. Soa promissor. Mas o que significa exatamente? A soberania alimentar coloca as pessoas no centro do sistema, priorizando o direito de cada comunidade de definir suas próprias políticas agrícolas e alimentares, baseadas na cultura local e no manejo sustentável dos recursos. Imagine um sistema onde as comunidades têm autonomia para decidir o que plantar, como plantar e para quem vender, priorizando o consumo local e alimentos frescos e saudáveis. Isso é soberania alimentar na prática. Que interessante. É como se devolvêssemos o poder para as mãos de quem realmente produz o alimento, respeitando a cultura local e os recursos naturais. E essa ideia já está sendo colocada em prática em algum lugar. Sim. No Brasil, temos a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, que reúne diversas organizações e movimentos em prol da agroecologia e da soberania alimentar.
Eles promovem a troca de conhecimentos entre agricultores e incentivam a produção agroecológica e lutam por políticas públicas que fortaleçam esse modelo de produção. Que legal. Então já temos exemplos concretos de que essa mudança é possível. Sim. Mas como podemos expandir essas práticas para um nível nacional? Como transformar o Brasil em um exemplo de sustentabilidade para o mundo? O Brasil tem um potencial enorme para liderar essa transformação global. Verdade. Já possuímos programas importantes como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Fome Zero, que demonstram a preocupação com a segurança alimentar. Mas precisamos ir além, traduzindo as boas práticas em políticas públicas consistentes que valorizem a produção agroecológica e a agricultura familiar. E o que mais seria necessário para alcançarmos esse objetivo? A chave para essa transformação está na governança inclusiva. Imagine um sistema onde todos os atores, agricultores, consumidores, comunidades tradicionais e formuladores de políticas públicas têm voz nas decisões que impactam a produção e o consumo de alimentos. Assim, conseguiremos construir um sistema realmente justo e sustentável. Faz todo sentido. Um sistema que funcione para todos precisa levar em conta a diversidade de vozes e interesses. E nesse cenário, qual o papel de políticas públicas como o Plano ABC Plus POL, que incentiva práticas agrícolas de baixo carbono? O Plano ABC Plus é um exemplo de política pública que caminha na direção certa ao incentivar práticas como a recuperação de pastagens degradadas, o plantio direto e a integração lavoura-pecuária-floresta. Essas práticas ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentar a produtividade e a conservar os recursos naturais. É animador ver que já existem iniciativas concretas para promover a sustentabilidade no campo. Mas e a tecnologia? Qual o papel dela nessa transformação? Podemos contar com a inovação para criar um sistema alimentar mais sustentável? Sem dúvida. A tecnologia pode ser uma grande aliada. Pense na agricultura de precisão, que utiliza sensores, drones e softwares para monitorar as plantações e otimizar o uso de água, fertilizantes e pesticidas. Com a agricultura de precisão, podemos aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental ao mesmo tempo. É fascinante como tecnologia pode nos ajudar a produzir mais com menos recursos. Mas é preciso garantir que essa inovação chegue a todos os agricultores, não é mesmo? Exatamente. A democratização do acesso à tecnologia é fundamental para que os benefícios da inovação cheguem a todos os agricultores, independentemente do tamanho da propriedade ou da localização. Afinal, a sustentabilidade só será possível se todos puderem participar dessa transformação. Exatamente. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa, mas precisa estar a serviço de todos, né? E quando falamos em transformação, não podemos esquecer do conhecimento tradicional, acumulado por gerações de agricultores. Práticas como a agrofloresta, que combina o cultivo de árvores com culturas agrícolas, e o manejo de cisternas nos semiáridos, são exemplos de soluções sustentáveis desenvolvidas a partir da observação da natureza e da experiência prática. É incrível como o conhecimento tradicional oferece soluções tão eficazes. Mas como podemos integrar essa sabedoria ancestral com a tecnologia moderna, criando um sistema que seja eficiente e sustentável ao mesmo tempo? Instituições como a Embrapa têm um papel fundamental nesse processo, né? Conectando o conhecimento científico com a prática dos agricultores. Legal. Imagine pesquisadores trabalhando lado a lado com agricultores familiares, testando novas técnicas, adaptando tecnologias e buscando soluções que sejam socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas. É uma parceria que tem tudo para dar certo. A ciência se beneficia da sabedoria prática, enquanto os agricultores ganham acesso a novas tecnologias e conhecimentos. Isso. E nesse processo de construção de um novo sistema alimentar, qual o papel do consumidor? Nós, como indivíduos, podemos fazer a diferença. Com certeza. O consumidor tem um poder enorme nas mãos. A cada compra, estamos escolhendo que tipo de sistema alimentar queremos fortalecer. Ao optar por produtos orgânicos, agroecológicos e de produção local, estamos incentivando práticas mais sustentáveis e fortalecendo a economia local. É como se votássemos com o nosso dinheiro, escolhendo investir num futuro mais sustentável. Exato. E além de escolher bem os produtos que consumimos, o que mais podemos fazer no nosso dia a dia para contribuir para essa mudança? Reduzir o desperdício de alimentos é fundamental. Você sabia que 1/3 de toda a comida produzida no mundo acaba no lixo? Nossa.
Pois é. Planejar as compras, armazenar os alimentos corretamente, aproveitar as sobras de forma criativa. Pequenos gestos como esses fazem uma grande diferença para o planeta e para o nosso bolso. É verdade. Às vezes a gente joga comida fora sem perceber o quanto de água, energia e trabalho foram investidos para produzir aquele alimento. E falando em produção de alimentos, quais são as alternativas mais sustentáveis que já estão sendo implementadas no Brasil? A agroecologia, que já mencionamos, é um exemplo de sucesso. Ela busca integrar os princípios ecológicos aos sistemas agrícolas, Certo. promovendo a diversificação de culturas, o uso eficiente de recursos naturais e a conservação da biodiversidade. E quais são as vantagens da agroecologia em relação aos sistemas convencionais de produção? O que ganhamos ao optar por alimentos produzidos dessa forma? Os benefícios são inúmeros. A agroecologia contribui para a saúde do solo, a qualidade da água, a resiliência às mudanças climáticas e a segurança alimentar. Além disso, valoriza o conhecimento tradicional dos agricultores e promove a justiça social, distribuindo renda e oportunidades de forma mais justa. É impressionante como a agroecologia consegue atender a tantos objetivos ao mesmo tempo. E temos exemplos de sucesso aqui no Brasil. E sim, Comunidades que já estão colhendo os frutos desse modelo de produção. sim, vários. Diversas comunidades rurais têm adotado práticas agroecológicas e vivenciado resultados positivos, tanto em termos de produção quanto de qualidade de vida. A agricultura urbana também tem ganhado espaço com hortas em telhados, jardins verticais e outras iniciativas que aproximam o consumidor da produção de alimentos. É inspirador ver que a mudança está acontecendo. E a tecnologia, como a inteligência artificial e a internet das coisas, também pode contribuir para esse movimento. Sem dúvida. Essas tecnologias podem otimizar o uso de recursos, monitorar as condições de cultivo, prevenir doenças e pragas e conectar produtores a mercados consumidores. Ou seja, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência e a sustentabilidade da produção de alimentos. Mas é importante garantir que essa tecnologia seja acessível a todos os agricultores, né? Com certeza. A democratização do acesso à tecnologia é crucial para que os benefícios da inovação cheguem a todos, independentemente do tamanho ou localização da propriedade. Certo. Precisamos de políticas públicas que incentivem a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias apropriadas para a agricultura familiar, programas de capacitação em tecnologias digitais para agricultores e investimentos em infraestrutura de comunicação no campo. É um desafio complexo, que exige a colaboração entre governos, empresas, instituições de pesquisa e a sociedade civil. Mas acredito que, se trabalharmos juntos, conseguiremos construir um sistema alimentar mais justo e sustentável para todos. Concordo plenamente. A transformação dos sistemas alimentares é um esforço coletivo que requer a participação de todos os atores. E essa transformação precisa acontecer de forma justa e inclusiva, garantindo que ninguém seja deixado para trás. E falando em justiça social, como podemos garantir que os sistemas alimentares sustentáveis beneficiem a todos, especialmente os mais vulneráveis? É uma questão fundamental. Afinal, de que adianta um sistema sustentável se ele não for acessível a todos? O que podemos fazer para garantir que a produção e o acesso a alimentos saudáveis e nutritivos sejam considerados direitos humanos? Precisamos combater a pobreza, a desigualdade social e a discriminação, para que todos tenham a oportunidade de se alimentar de forma digna e sustentável. Programas de segurança alimentar e nutricional, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Fome Zero, são essenciais para garantir o acesso a alimentos para as populações mais vulneráveis. E que outras políticas públicas poderiam contribuir para esse objetivo? O que mais o governo pode fazer para garantir que todos tenham acesso a uma alimentação saudável e sustentável? Políticas de incentivo à produção agroecológica e à agricultura familiar, acesso à terra e crédito para pequenos agricultores. E a criação de mercados institucionais que comprem alimentos da agricultura familiar são outras medidas importantes. E o consumidor, como ele pode fazer a sua parte nesse processo? Como podemos influenciar o sistema para que ele se torne mais justo e sustentável? A educação para o consumo consciente é fundamental. Precisamos informar os consumidores sobre a importância de escolher alimentos produzidos de forma sustentável, de valorizar os produtos locais e da agricultura familiar, de reduzir o desperdício de alimentos e de adotar práticas de consumo mais responsáveis. Ou seja, precisamos conscientizar as pessoas sobre o impacto das suas escolhas alimentares no meio ambiente, na sociedade e na sua própria saúde. Mas como fazer isso de forma eficaz? Como mobilizar as pessoas para que elas se engajem nessa causa?
Precisamos fortalecer a organização social, a participação cidadã e o controle social sobre as políticas públicas. A sociedade civil precisa se mobilizar, se articular e pressionar por mudanças. Podemos apoiar organizações da sociedade civil que trabalham com agroecologia, segurança alimentar e justiça social, participar de conselhos de políticas públicas, engajar-se em campanhas de mobilização e conscientização e cobrar dos governantes a implementação de políticas públicas que promovam sistemas alimentares mais justos e sustentáveis. É um chamado à ação para todos nós. Mas e o futuro? O que podemos esperar para os sistemas alimentares nas próximas décadas? Como a tecnologia, as mudanças climáticas e as demandas da população vão impactar a forma como produzimos e consumimos alimentos? Acho que veremos uma mudança significativa na forma como produzimos, distribuímos e consumimos alimentos. A busca por sistemas alimentares mais resilientes, diversificados e adaptados às mudanças climáticas será cada vez mais importante. Imagine um sistema que se adapta às condições climáticas, que usa a água de forma eficiente, que protege a biodiversidade e que garante alimento para todos, mesmo diante de eventos climáticos extremos. É um futuro promissor, mas cheio de desafios. Que tipo de inovações podem contribuir para essa resiliência? Como podemos nos preparar para enfrentar as mudanças que estão por vir? O desenvolvimento de novas variedades de plantas mais resistentes da seca e a pragas, a utilização de técnicas de agricultura de precisão para otimizar o uso de água e nutrientes, a integração da produção animal e vegetal em sistemas agroflorestais e a valorização da biodiversidade agrícola são algumas das tendências que podemos esperar. E a tecnologia, como ela pode contribuir para esses avanços? A inteligência artificial, a robótica, a biotecnologia. Essas ferramentas poderão nos ajudar a construir um sistema alimentar mais resiliente e sustentável. Com certeza. A biotecnologia, por exemplo, pode nos ajudar a desenvolver cultivares mais adaptados às condições climáticas e mais resistentes a doenças. A robótica pode auxiliar na colheita, no manejo das plantações, reduzindo a necessidade de mão de obra e aumentando a eficiência. E a inteligência artificial pode ser utilizada para analisar dados, prever tendências e tomar decisões mais assertivas no manejo das culturas. É empolgante pensar nas possibilidades que a tecnologia nos oferece. Mas é fundamental que essas ferramentas sejam utilizadas de forma ética e responsável. Isso. Sempre priorizando o bem-estar humano e a sustentabilidade ambiental. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisa estar a serviço do bem comum. Precisamos de políticas públicas que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades da sociedade e do meio ambiente. E que tipo de políticas seriam essas? Como o governo pode incentivar a inovação na direção certa, rumo a um sistema alimentar mais justo e sustentável? Investir em pesquisa pública, criar fundos de fomento e inovação sustentável, oferecer incentivos fiscais para empresas que desenvolvam tecnologias verdes e estabelecer marcos regulatórios que garantam a segurança e a ética na aplicação de novas tecnologias são algumas medidas importantes. A transformação dos sistemas alimentares é um desafio, mas também é uma oportunidade. Juntos, podemos construir um futuro onde a alimentação seja um direito de todos e um motor de desenvolvimento sustentável. E para finalizar, gostaria de lembrar que o Bobcast está com vocês de segunda a sexta às 9 da manhã e às 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Fiquem ligados para mais discussões relevantes sobre os desafios do nosso tempo. Até a próxima. Até mais.